Bom, pessoal do 901, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos falando de pronomes relativos. Tá? Nós fechamos a apostila 1 tratando das funções sintáticas dos pronomes relativos e agora a gente vai falar de outros pronomes relativos e as suas funções sintáticas. Tá? Então o tema dessa aula de hoje é uso dos pronomes relativos em construções textuais. Aí eu tenho aqui esses 5 pronomes: o qual, quem, quanto, cujo e onde. Pronome o qual. Olha o exemplo. As praias nas quais nadei são lindas. Percebam que esse nas quais aqui, ó, se eu for desconstruir, vai ficar como? Nadei nas praias. Então, esse quais aqui, nas quais aqui, vai exercer a função de adjunto adverbial de lugar. Tá? Nadei nas praias. Agora, o pronome quem. Percebam junto comigo. O júri por quem fui condenado reviu o caso. Né? Então, a gente tem ali, ó, o júri por quem, aqui, ó. O caso foi revisto pelo júri, né? Então, essa é a função de agente da passiva, tá? Essa é a função sintática de por quem. Nesse caso aqui do quanto, a gente percebe que aqui, ó, tanto quantos, entreguei tantos quantos solicitaram. Entreguei tantos quantos, né? Tantos quantos foram entregues. Então a gente percebe que isso aqui exerce a função de sujeito, tá? Agora vamos para o pronome cujo. Nesse caso fica junto com a preposição também, ó, de cujo. O rapaz de cujo pai falei, aqui, ó, de cujo pai falei. O pronome cujo sempre se refere com o termo que vem depois, chegará tarde. Falei do pai, né? Do pai, nesse caso aqui, é um adjunto adnominal, tá? Tá ok? E por último nós temos o pronome onde. O prédio onde morei foi demolido. Nesse caso aqui, ele se refere ao local, né? Então também é um adjunto adverbial. Ok, pessoal? Então essas são as funções sintáticas desses 5 pronomes, tá? Porque nós vimos nas aulas anteriores só o pronome que. O pronome que a gente chama de pronome universal, é aquele pronome que aparece nas maiores construções, né, em quase a maioria das orações. E nós estamos ainda falando das orações adjetivas, subordinadas adjetivas. Então, esses outros pronomes aqui também aparecem nas adjetivas. Todas elas aqui, no caso, são restritivas, tá? São orações subordinadas adjetivas restritivas. Então, a gente tem a presença desses outros pronomes aqui, que também exercem suas funções sintáticas dentro dessas orações, tá? Então, a gente viu que o pronome o qual tem a função sintática nessa oração de adjunto adverbial de lugar. O pronome quem, por quem, tem a função sintática de agente da passiva. O pronome quanto, no caso tantos quantos, a função sintática de sujeito. De cujo, a gente encontrou a função sintática de adjunto adnominal. E por último, o pronome onde, que nessa oração ele exerceu a função sintática de adjunto adverbial. Tá bom, pessoal? Esse conteúdo comporta o módulo 9 da apostila de vocês, tá? Eu sugiro que vocês leiam aquele módulo, que vocês leiam todos os conceitos que estão ali sobre esses pronomes, façam uma revisão tranquila sobre isso,
vão olhando com calma, tá? E aí vocês vão analisando todos esses pronomes. Tem outras explicações ali também dentro do livro de vocês, tá? No módulo 8 da apostila 2. E aí vocês podem ir realizando também as atividades que estão ali sendo propostas, tá? Nos veremos nas próximas aulas, nas videoaulas, também nas aulas gravadas aqui no YouTube, tá ok? Então, fiquem com Deus e tenham bons estudos. Tchau, tchau.